Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Malta da Caça. Esta semana com uma pessoa muito especial, para mim pelo menos, porque é uma pessoa que eu sigo há bastante tempo. É uma pessoa bastante importante aqui a nível da caça nacional e vale a pena estar aqui a falar muito, porque vocês de certeza que já conhecem, que é o Jorge Afonso, de Carramo Safaris. Jorge faz muita coisa e é uma pessoa bastante... a meu ver, é uma pessoa bastante importante aqui no cenário nacional da caça maior, principalmente. E vamos conhecê-lo. Duvido que vocês não conheçam, mas se vocês já conhecerem, eu conheço só pelas redes sociais e, opá, mesmo que vocês não gostem, eu tenho todo interesse em... Nós já estivemos a conversar bastante, estamos a ter um dia aqui preenchido. Obrigado, João, é um prazer ter-te aqui. Jorge, eu queria que me falasse de si, assim, como é que tudo começou? Com que idade? O que é que levou até... Não queria entrar já aquelas partes do olho. Fui para a África. Os inícios, como é que começou até despertar essa coisa do olho? Vou fazer alguma coisa a mais que ninguém faz. Eu nasci caçador. Pesa vir de uma família que não tem caçadores. O meu pai não é caçador, não tenho familiares caçadores. A caça nasceu comigo. Eu sou caçador desde que me conheço, desde que os meus pais, que os meus avós se recordam. Sou caçador desde o início. Já com 3, 4 anos, ia com os meus pais à horta e víamos um coelho. Naquela altura ainda havíamos coelhos, ou os pássaros. Eu dizia-lhes: não mexas, não faças barulho. Fiquei para trás, apanhava um pau, apanhava uma pedra para rebolar com ele. Foi assim desde os meus inícios. Comecei a caçar com fisgas, com arcos. Caço com arco ainda agora. Comecei a caçar com arcos. Com 8, 9 anos estava sempre a engenhocar como conseguir ter uma arma de fogo. Inicialmente, por altura do carnaval, compravam-se aquelas bombas de carnaval. Então, quando encontrava um tubo abandonado, um tubo de ferro, de metal, fazia a forma de uma arma em madeira, punha-lhe um tubo em cima. Havia aqui uma mercearia naquele tempo. Naquele tempo, tu já não és desse tempo, és mais novo que eu, tens 30 anos, eu tenho 43. Naquele tempo, as mercearias aqui ainda vendiam chumbos para a pressão de ar, vendiam cartuchos a bolso e à caixa, cartuchos para os coelhos, para as perdizes, para os tordos, de calibre 16, de calibre 12. As mercearias vendiam cartuchos, então eu comprava cartuchos na mercearia, desfazia os cartuchos, tirava o chumbo, metia uma bomba de carnaval num tubo com o diâmetro da bomba de carnaval, metia os chumbos à frente, metia papel de caderno à frente do chumbo e depois apontava aos pássaros. Arranjei um sistema de tipo de pedreneira de mecha em que tinha um gatilho e eu pegava fogo e depois ao puxar o gatilho aquilo encostava ao rastrilho da bomba e aquilo ao explodir. A ideia era tirar com o chumbo para a frente. Pouco depois, com um amigo meu, que o pai dele era serralheiro de escola, aos meus 11 anos, fiz uma arma calibre 12. Ele trazia a arma para a escola, eu dizia-lhe para afinar, soldar aqui, soldar ali. Conseguimos fazer uma espingarda calibre 12 com 11 anos. Essa espingarda está aí até ainda na casa de um amigo que tinha bastante folga entre a báscula e o cartucho muitas vezes rebentava para trás. Então encontrei aí um cebadeiro de javali que ele tinha, o Tonho tinha aí um cebadeiro para os javalis. Na altura, com milho e óleo queimado, era o que se usava na altura. O melhor óleo queimado era a valvolina dos carros. Óleo queimado atrás de javalis? Muito, mas é muito poluente e hoje, com razão, é proibido. Hoje temos
muitos atrativos naturais. Eu, por exemplo, uso o Deep Fire, porque o óleo queimado é muito poluente. Naquela altura, há 30 anos, era o que se usava nos cevadouros ao javali, já era o óleo queimado. Então encontrei aquele cevadouro, pus lá a arma, soube depois que essas armadilhas já se usavam na Índia e em várias partes do mundo para caçar até às vezes os felinos, leopardos e leões. Na altura não sabia, então como aquela arma rebentava muito para trás e era perigosa, o que fazia era, quando via um bando de pardais no chão, apontava a arma, prendia a arma, afastava-me 10 metros para trás, prendia-lhe um fio ao gatilho, puxava-lhe o gatilho e matava-se os pardais. Então pus nesse cevadeiro ao javali, onde o javali ia comer, papreguei a coronha num pinheiro, a altura ideal para dar o tiro no javali, passei um cordel pelo gatilho por trás do pinho, a prender a outro pinho, para quando o javali passasse, tocasse no fio e levasse o tiro. Meti-lhe um zagalote dentro, era uma arma monotiro. Então o Tonho foi lá ao cevadeiro e levou a arma, eu nem sabia de quem era o cevadeiro. Depois contaram mais tarde que a tinha ele, até disse que queria, mas está ainda na garagem de um amigo. Como arma para fazer artesanalmente por garotos de 11 anos, uma arma de calibre 12 mal ajustada, com muita folga na báscula, rebentava para trás. Fez então uma arma de calibre 410 e foi com essa arma que me iniciei a atirar aos coelhos, a atirar ao boi, a atirar aos tordos no ar, a atirar às perdizes, às codornizes. Foi com essa arma que me iniciei. Agora, como eu te digo, eu sou caçador desde que me conheço. Sempre tive problemas de falta de atenção na escola. Os meus cadernos de escola, mais atento do que a aula ou ao sumário das professoras, era a fazer desenhos de javalis, de cães, de leões, de búfalos. Quando me perguntavam na primária, na secundária, aquelas perguntas: o que queres ser quando for grande? Uns queriam ser polícias, outros bombeiros, outros engenheiros, outros médicos. Eu queria ser caçador e pronto, sou caçador desde me conheço. Pesa não ter caçadores na família, como te digo, é algo que nasceu comigo. Não se precisa de ver os outros para se nascer caçador. Numa intensidade fortíssima. É um instinto que nasceu comigo. Sou tão predador como um lobo, como um leão, como um falcão. Foi um instinto predatório que nasceu comigo. E veio a ser um ótimo caçador. Pá, a nível de... Eu seguia nas redes sociais. Como muita gente que nos vê não tem acesso. Nós somos centenas de milhares de caçadores. Não dá para conhecer toda a gente. Mas há muita gente que eu admiro e que admira a sua forma de caçar. E eu comecei pessoalmente porque, primeiro, via a caçar com cães que não são muito usuais. Agora vê-se mais. Estávamos a falar há pouco, eu vejo mais, mas não única e simplesmente a matilha ter aquela raça de cães, que são os sabujos. Em segundo, eu vejo umas fotos, na altura era o Apolo, com uma perdiz. Depois vejo uns vídeos do nada em África. Este homem aqui, de repente vejo a oferecer caçadas na Turquia, a falar sobre ursos. Depois venho a ver umas fotos, leões e assim. Este homem aqui não é um português normal. Porque um português normal não é chamá-lo normal, não é? Também parece mal, mas um português comum, caçador, vai às perdizes ou aos coelhos e os das perdizes falam mal dos coelhos, os coelhos falam mal das perdizes. Do nada vê-se uma pessoa que... Eu pratico... Um hiperfoco enorme. E de repente está na África. Eu, sem ser autista, ou pelo menos não ser diagnosticado como tal, estou a brincar, tenho um foco na caça próprio de um autista. É uma paixão, mais que uma paixão, para mim a caça é uma obsessão. Sou um caçador apaixonado. Eu costumo dizer que é onde ganho o dinheiro todo e é onde derreto o dinheiro todo também.
conseguiu, uma das poucas pessoas que conseguiu fazer o hobby e a paixão do negócio e viver disso. E pratico todos os tipos de caça. É verdade o que dizes. Os galgueiros pretendem que os caçadores com espingarda que não atirem às leves para deixarem leves para os galgos. Os arqueiros pretendem que a caça deles é a mais pura, a mais próxima da natureza. Os caçadores com arma de fogo que são um parente pobre. Eu pratico a caça com arco, a caça com besta, pratico a caça de salto posso continuar? Pratico a caça de salto à perdiz com cão de parar, pratico a caça ao coelho com cães, já cacei os coelhos com podengos, prefiro a sabujaria, de momento caço os coelhos com beagles, caço a caça grossa da aproximação, caço cervídeos e todo o tipo de caça pelo mundo fora da aproximação, caço o javali com cães de rasto e tenho o cão também para o rasto de sangue, que caço aos tordos, caço aos pombos, pratico todos os tipos de caça praticáveis no mundo. Como digo, tenho uma paixão pela caça fortíssima, é o meu único hobby, é o meu trabalho, é o meu hobby, se bem que eu não considero o que faço trabalhar e preencho os meus 365 dias por ano com caça. Então vou variando entre a caça menor, entre a caça grossa, entre a caça com cães, entre a caça de aproximação, entre a caça com arma de fogo, entre a caça com arco, entre carabinas, caçadeiras, pratico todos os modos de caça. Por uns processos de caça e por alguns animais em específico sou mais apaixonado que por outros, mas gosto de todo o tipo de caça, seja ela menor ou caça grossa. Opa, é diferente. Eu hoje tive a oportunidade de conhecer e é diferente, não tem nada a ver com nenhum caçador que eu já tenha conhecido. Assim, pronto, as pessoas especializam-se, têm mais gosto, têm menos, se calhar o trabalho não permite, não é? Muita gente até gostava de caçar mais e não consegue. Claro. E depois é adquirir conhecimento, que nós não temos muito essa parte. O pessoal gosta de ir à caça e da forma que lhe ensinarem-se é daquela forma. E o conhecimento que tem sobre balística, sobre... O conhecimento, quando gostas de algo, procuras saber. Eu dou-te um exemplo. Fiz o primeiro ciclo aqui na aldeia, mas quando fui estudar para Macedo de Cavaleiros, a cidade que temos mais próxima, quando fui para o secundário, os meus pais davam-me a mesada para comer durante a semana, uma boa mesada até, e eu gostava de jogar snooker, gostava de jogar matrecos, gostava de ir a ver umas Coca-Colas com os colegas e fazia tudo isso, mas com o dinheiro que sobrava das revistas de caça. A primeira vez que fui para Macedo, o que procurei logo foi um quiosque. A primeira revista de caça que conheci foi a Calibre 12, via lá no quiosque. Comprei a Calibre 12, comprava todas as revistas espanholas de caça, na altura a Feder Caça, que ainda existe, do grupo B, espanhol, a que pertence também a Caça e Cães de Caça portuguesa, a nossa única revista portuguesa de momento. Comprava a Feder Caça, comprava a Trofeio, comprava a Caça e Safaris, comprava a Caça Maior, comprava todas as revistas que encontrava de caça e mais tarde, já mais velho, às vezes em dias que tinha poucas aulas, apanhava o autocarro e ia a Mirandela ou a Bragança comprar revistas de caça que não havia em Macedo. Comprava alguns meses quando encontrava revistas de caça suficientes, comprava 12 revistas de caça por mês.
e claro, devorava aquilo. Aliás, eu aprendi, falo fluentemente espanhol, francês, inglês, e apesar, nunca tive espanhol, nunca tive a disciplina de espanhol na escola, aprendi a falar o espanhol com 12 anos, de comprar revistas de caça espanholas, muito interessantes, e por querer saber o que estava lá escrito e associar, aprendi a falar espanhol fluentemente, a ler revistas de caça espanholas, e aperfeiçoei depois o meu francês, apesar de ter francês na escola, também por algumas vezes que vou à França, por lidar com clientes franceses, e sobretudo por revistas de caça francesas que compro, e sou assinante. O inglês é a mesma coisa. As línguas que falo, um pouco de italiano, é a procurar matéria de caça e a tentar... Exato, e é obrigado a entender. A tentar perceber o que está lá escrito. E uma das coisas que nós não tínhamos falado, mas depois eu percebi, comentou, é que por mais que não tivesse aquela fixação pela escola, foi formar-se em engenharia, não foi? Não fiz engenharia, estudei engenharia, mas não terminei engenharia. Prontos, mais um. Não terminei engenharia. Jorge, e quando é que saiu faz aquele clique de dizer assim, olha, vou para a África, vou começar a procurar lá, quero caçar lá, o que é que eu vou ir para lá, e qual foi as primeiras experiências que teve lá? Foram boas experiências? Foi tranquilo? Foi fácil? Isso foi desde sempre. A partir de certo período eu vivia, sempre quis juntar o útil ao agradável. Nunca quis trabalhar durante a semana, ter um emprego de 5 dias e caçar ao fim de semana. Queria caçar a tempo inteiro, e como eu não nasci rico, a única forma de o fazer seria ser caçador profissional. Caçador profissional que não é normal se ouvir aqui em Portugal. Em França eu sei que é uma formação, não é? Repara, eu já era caçador profissional em Portugal, sempre tentei sê-lo da forma possível. Está muito mal dizer isto hoje, mas aqui em Portugal tive vários empregos, mediador de seguros, etc. Mas fui durante bastante tempo caçador por carne, ou seja, caçava jabalis, vendia a carne na altura, estamos a falar há 20 anos, a restaurantes, a particulares. Era já uma forma de viver da caça. Tentar arranjar soluções para conseguir viver. Encontrar soluções, tentar criar cães de caça, vender cães de caça, vender carne. Eu sempre tentei arranjar soluções para viver da caça, para me poder dedicar à caça a tempo inteiro. Fui para a África, queria ir, havia algum tempo, ambicionava ir, havia algum tempo, e aqui em Portugal chegas ao 9º ano, escolhes humanidades ou ciências, ninguém te pergunta se quer ser caçador profissional. Não sabia muito bem como chegar lá. Então fui tendo sempre muitos cães. Eu tenho 20 e tal cães desde os meus 20 anos. Não custa depois vender um cão assim? Ter um cão, estar a criá-lo? Eu digo isso porque eu tenho cães e chegou uma altura que já não consegui vender. Os meus cães caçados eu nunca os vendo. Posso ter às vezes um cachorro, um cão que tenha um defeito qualquer estético ou na forma de caçar que vá dar uma mais-valia para outra pessoa, mas a nível pessoal, os cães que eu descarto, geralmente quando eu descarto um cão meu e que vai parar nas mãos de outro caçador, de algum amigo, geralmente dizem, foi o melhor cão que tive na minha vida, tu nem sabes o cão que era. Eu digo, sei muito bem o cão que era. Se tu cedi a ti é porque não tinha as características que eu queria. E tenho um standard muito alto de exigência para os cães de caça. Os meus cães
nunca tiro, nunca cedo um cão dos meus, exceto quando tenho um defeito qualquer, que seja na forma de buscar, seja na voz, que tenha pouca voz, que só descarto cão que se acobarda um bocadinho mais, não é? Só descarto um cão nessas situações, que seja um cão que não me preencha completamente, só nessas razões, e sempre que vá para as mãos de alguém que o trate como um rei. Não lhe queria ter tirado o rumo à meada ou o fio à meada. Estávamos a falar de ir à África. Como é que foi as primeiras experiências lá? Pois, com o Facebook, nunca liguei muito às redes sociais, agora sou bastante ativo nas redes sociais. E ainda bem que nós temos que mostrar. Antes não tanto, e então tinha uma página de Facebook, nem acabava sempre por esquecer-me da palavra passe e meses, um ano sem ir lá, até comecei a ver que no Facebook, nas redes sociais, que também havia caçadores e páginas de caçadores, e comecei a procurar, encontrei lá vários, o Ivan Carter, e um caçador que para mim admirava muito, o Teonis Bota, que foi o pioneiro nos tempos modernos pela caça aos felinos com cães, por caçar o leão e o leopardo com cães de rasto. Então mandei umas mensagens ao Teonis Bota, numa troca de mensagens e tal, e ele disse: olha, se quiseres vir trabalhar para mim, bem dia X, vou buscar um caçador sueco ao aeroporto de Polokwane, vem cá ter e logo vemos no que dá. Então a viagem era dali a 4 ou 5 dias. Na altura vivia em Vigo, estive lá a viver uns 2 ou 3 meses em Vigo, e fui ali a uma agência de viagens, procurei um bilhete de avião para aquele destino, nem na agência de viagens sabia bem onde é que era. Ele afinal tinha-se enganado numa letra a escrever Polokwane, depois lá descobrimos onde é que era. E lá tirei um bilhete para dali a 4 ou 5 dias e deixei tudo e arranquei para lá. A levar o quê na mala? A levar uma mala de roupa. 4 ou 5 dias, preparado para quanto tempo? Sem saber. Para ficar lá por tempo indeterminado. Ou seja, sem arma, sem nada. Uma mala com roupa e a ilusão toda. E para lá, uma viagem de ida sem volta, e vocês programada. Foi você que custeou a viagem? Sim. Depois, entretanto, fiz escala em Joanesburgo, tentei ligar ao Teonis Bota, ele não me atendeu o telefone na altura, ele estava ocupado. Disse: pronto, já fiquei aqui, se calhar nem bem buscar o aeroporto, mas olha, já estou em África, arranjo aí um trabalho qualquer, seja na agricultura, seja no que seja, já estou mais próximo, e depois lá passarei para a caça grossa quando der. Estive lá com o Teonis Bota, cacei com ele uns 4 meses. Ele sempre foi ao aeroporto, então buscá-lo. Sim, estive lá 4 meses a caçar com o Teonis Bota. Caçávamos exclusivamente leões e leopardos. Era a única caça que caçava com o Teonis Bota, era leões e leopardos. Desde o primeiro dia a confiança em mim era tal que me entregava a matilha de cães, e era eu que andava com os cães no mato. Ele ia de carro por longe, via onde é que andava eu os cães com o GPS. Isso com que idade? Isso com 28 anos. Com 28 anos. Então ainda estou a tempo de ir para a África, e eu? Está sempre a tempo. Se não fosse tanto calor, até... Habituaste. É muito quente. Eu também não gostava muito do verão. Habituei-me ao calor, que agora queixais-vos todos com o calor, e para mim acho que... Há pouco você viu que eu estava aqui a morrer. Acho que o dia está fresco. A mim parece-me fresco. Com 28 anos na África, sem saber se ia estar lá efetivamente alguém à espera, só com a mala e a coragem. Depois sim, depois coragem nunca me falta. Eu, toda a minha vida fiz as coisas assim, é para a frente. Tudo o que fiz na vida geralmente é assim, é com essa coragem de passar para o outro lado e queimar a ponte, sem volta para trás. Como é que se é recebido em África pelas pessoas que não conhecem lá nenhum? E são perguntas que
E eu por acaso já Fui bem recebido pelo Tênis Bota. Mas eu digo os locais e assim. É fácil de se tratar. Sim. Sem problema. As pessoas recebem bem os caçadores, são bem vistos. Sim, somos bem vistos. Em África ainda somos extremamente bem vistos. Em África um caçador é um herói. Em África somos extremamente bem vistos, admirados e idolatrados até os caçadores de Big Five. Eu tenho visto um podcast espanhol, no caso, e as pessoas comentam que vão a alguns sítios no mundo que se não fosse pela caça, nem escolas tinham. E o que eu estou a falar é ali numa espécie de uns Pirineus entre o Afeganistão e a Rússia, uma coisa assim. E todos têm computadores, tudo. Mas graças à caça, e quando vêm os caçadores, efetivamente que os idolatram. E eu queria saber se na África também era assim. Porque eu imagino que os caçadores vão lá mais pelos troféus, não é? A carne há de ser dividida. Em África é assim, quando caçamos um búfalo, um elefante, a carne é dividida pelas populações mais próximas. Na Guiné, por exemplo, que matamos 500, 800, 1000 rolas por dia, guardamos 40, 50 para nós, aquelas que nos apetece, as outras distribuímos todas pela população. Na Guiné, por exemplo, agora, West Africa 1 tinha o meu padrão, ainda na semana atrás, inaugurou lá um hospital pago por ele na população mais próxima. Vacinamos todas as crianças da zona todos os anos. Os caçadores somos vistos como benfeitores e, aliás, é isso que somos, fazendo poços de água potável para a população na zona de caça onde caçamos. Temos uma imagem. Ou seja, as pessoas ficam felizes por vocês estarem lá, porque é sinal que vai haver mais prosperidade, não é bom? Para além de conseguirem infraestruturas, não é? Porque os caçadores vão lá, levam dinheiro, as empresas estão lá a vender caçadas, deixam dinheiro e ainda deixam a carne. A própria imagem do caçador, do grande caçador em África é idolatrada. Nas tribos as pessoas mais importantes sempre foram caçadores, não é? Caçadores. E agora aqui na Europa estamos aqui com estas paneleirices, tudo LGBT. E as pessoas gostam de abraçar árvores e dar beijinhos às folhas. Agora em África, o caçador, o grande caçador, ainda é uma imagem de coragem, de masculinidade, uma figura idolatrada em toda a África. Ter arte para ser caçador. Que era, imagina, aqui flecha. Aqui ainda há anos atrás, ainda agora um pouco aqui no... Hoje vivemos numa sociedade completamente ignorante, uma sociedade citadina que não tem contacto. Desde que começaram a meter salsichas dentro de latas, ovos dentro de caixas de ovos, alguma gente, muita parte da sociedade citadina completamente ignorante, acha que as salsichas que nascem ali dentro das latas, que não são feitas de carne, que acha que vai comprar frango, vai comprar vitela ao talho, acha que apareceu ali por milagre, que não foi preciso um animal ser abatido para tal. Agora, até há bem pouco, e ainda agora aqui no meio rural, no tempo dos lobos, quando os lobos atacavam o gado, aquele caçador que se aventurava pela noite a ir fazer a espera ao lobo ao pé da ovelha morta por ele, era considerado uma pessoa de coragem, um homem... Sim, estava a enfrentar um predador. Másculo, admirado. O mesmo caso em África, para nós que somos Big Fives, leões, búfalos, elefantes, a imagem do caçador é tipo... é admirado como um rockstar. É outra coisa, é outro mundo. E efetivamente, sem os caçadores, a sociedade não tinha evoluído, não é? Porque
Com certeza. As pessoas precisavam de carne. As pessoas precisavam de carne. Se quiser chamar evolução a isto, a sociedade Agora já atual, evoluiu demais. Já evoluiu ao facto de já ninguém querer fazer nada. acho que estamos a desevoluir. Acho que não se pode chamar evolução à sociedade que temos agora. Nós estávamos a falar dos leões e dos leopardos, e depois as pessoas levam a mal ao facto de eles serem caçados. E as pessoas esquecem-se que muitas vezes são as comunidades que pedem para tirar alguns animais, não é? E como é que se chega... Entrar por esse campo não seria não era bem isso que eu queria, mas para algumas pessoas entender o porquê que se tira leões, porquê que se tira leopardos... Tirando o facto de alguns começarem a entender que os homens são presas mais fáceis e querer comê-los, não é? Sim, que é mais fácil caçar um homem do que... Eu cacei alguns crocodilos, cacei alguns leões, devoradores de homens. Simplesmente habituam-se a predar o homem por a razão que seja, e nem sempre como nos querem fazer passar nos programas da BBC Vida Selvagem, que são leões que têm qualquer problema nos dentes ou nas garras, que não conseguem que não conseguem caçar presas naturais. Lembro, por exemplo, um leão devorador de homens que abatia em White River, nas imediações do Kruger Park, um leão jovem, completamente saudável, com os caninos, com os dentes todos perfeitos, as garras todas perfeitas, em perfeito estado de saúde, e um leão que caçava unicamente homens. Deixava passar um rebanho de 200 vacas, deixava passar as vacas todas, e quando passava o pastor atirava-se para cima, matava e comia o pastor. Ora, esses animais, digamos, problemáticos, devoradores de homens, é necessário abatê-los por motivo evidente. Noutras áreas, por exemplo, cacei e caço, por exemplo, no Niassa, em Moçambique, em blocos de caça de 400 mil hectares, no Zâmbia, em Luangabala, em um bloco de caça com 1.500.000 hectares. Como tens de explicar, um bloco de caça, olha, eu dou-te como exemplo, fiz muitas vezes a viagem de carro de Maputo até Lixinga, em Moçambique. Moçambique é um país bastante comprido, de norte a sul. Neste caso, da viagem de sul a norte e de norte a sul, fazia a viagem toda sem ver sequer uma lebre pelo caminho, um antílope, sem ver nada. Desde que entrávamos no bloco de caça, onde trabalhava, na altura com o meu patrão Jorge Carriço, e com um dos meus grandes mestres, começávamos a ver ceibos, começávamos a ver búfalos, começávamos a ver xangos por todo o lado. As zonas de caça, os blocos de caça, por contradição que pareça, são as áreas mais bem preservadas da África, onde ninguém caça. Os nativos põem laços, caçam com lanças, caçam com armas, derretem aquilo tudo, não fica nada. Ao ponto de distinguir naquela zona. Só fica terra queimada, extinguem completamente tudo. Um bloco de caça são as áreas mais bem preservadas da África, porque por interesse também, queremos que tenham uma densidade boa para levar clientes lá a caçar, e são zonas patrulhadas em que fazemos anti-poaching, em que são pagos guardas para patrulhar o território constantemente, de carro, armados com Kalashnikov. Qualquer furtivo que entra ali é apanhado, é preso. Ora, são áreas preservadas, patrulhadas, e para patrulhar essas zonas de caça, esse dinheiro vem dos animais que vendemos, que exploramos comercialmente. Uma zona onde ninguém caça é uma zona que não gera dinheiro, e não há esse dinheiro para fazer o patrulhamento. Não havendo indústria, não há interesse. Claro, ninguém dá nada dado. Dou-te um exemplo: numa zona de caça de 400 mil hectares, tu tens autorização, imagina, 1.500 búfalos, e o governo dá-te cota para caçar 12 búfalos.
no universo de 1500 búfalos, caçar 12 búfalos machos velhos, alguns já no final do período, búfalos que já nem se reproduzem, que já estão velhos, que já foram corridos da manada, leões igual, é proibido em Moçambique, na Tanzânia, atirar a um leão que esteja no auge reprodutivo, talvez. Sim. Tu não podes atirar a um leão no meio das fêmeas. Tens de caçar um leão solitário que tenha mais de 6 anos e depois vem até peritos dos parques nacionais fazer exames à retina do olho, por exemplo. E se o leão tiver menos de 6 anos, pode ser caçada a tua licença de caçador profissional. Aquilo dá para ver pelos olhos do leão? Sim, pela retina dos olhos. Agora imagina, num bloco de caça que tu tens 1500 búfalos, o governo dá-te autorização para caçar 12. Aqueles búfalos são vendidos, suponhamos, a 20 mil euros cada búfalo, cada safari de búfalo. Ora, aquilo está a gerar riqueza, tu és o principal interessado em proteger aquela zona de caça para continuares a ter aquela densidade. Claro. Com isso vais pagar patrulhas anti-poaching, vais ter sempre fiscais por ali, o primeiro furtivo que entre. Desculpa. O poaching que o João está a falar é os caçadores furtivos. Caso vocês não saibam, porque há gente que efetivamente não são de outras línguas e assim. Eu fiz muitas patrulhas anti-poaching, algumas delas duras, de ir 15 dias para o mato, quando não tinha clientes, 15 dias para o mato com a roupa do corpo, às vezes entregarem-me o governo uma equipa de 40 militares especializados, rangers anti-poaching, e fazer o próprio governo tem interesse em que não se faça isso. Fazer patrulhas 2 semanas com uma Kalashnikov às costas e com a roupa do corpo, a dormir no chão e a apanhar furtivos durante 15 dias. Nunca teve nenhuma má experiência? Sim, tive troca de tiros na fronteira tanzaniana, várias coisas parecidas. Lembro-me de... Em Espanha também já aconteceu matarem guardas, os furtivos. Eu tive uma vez ou outra troca de tiros com furtivos no Ruvuma, na fronteira tanzaniana. Ia-te dizer o que é com isto? Já não perdi. Se teve alguma má experiência, é isso? Não, má experiência não. Lembro-me uma vez que estava o Alberto Paulo em troca de tiros com os furtivos e eu fui por trás, surpreendi os furtivos, deita no chão, mato-te, cabrão. Algumas cenas dessas, mas isso são... Quando eles são surpreendidos, eles não vão querer repostar, porque eles, para ficarem ali, também são 2 palitos. Isso morres, a vida é... Sim, mas eu digo os próprios furtivos, não é? Os próprios furtivos, depois de serem surpreendidos... Quando estás a fazer uma coisa, tens que a fazer de alma e coração. Houve momentos na vida que pensei, é agora. Queres que diga, a vida é para viver com intensidade. Morrer, isso temos-lo certo desde que nascemos. Quanto mais tarde, melhor, cara. Tive alguns momentos tensos com furtivos. Eu, por exemplo, em Moçambique eu era conhecido por... Quando eu chegava a trabalhar numa zona de caça havia lá sempre alguns furtivos. Mas depois de eu começar lá a trabalhar durante algum tempo, aquilo ficava limpo. Nenhum furtivo se atrevia a entrar lá dentro. Era bastante eficaz nisso. Não só a apanhá-los, como depois... A evitar que eles voltassem. A intimidação psicológica que fazia com eles uma vez capturados para evitar que voltassem a entrar. Atenção, que eu já estava a falar isso porque as pessoas lá têm uma forma de estar diferente da forma europeia e depois há vinganças e há, mesmo os próprios agricultores que lá estão, que temos lá agricultores portugueses, e eles vêm-se lixados com as pessoas que fazem furtivismo e assim. Não levem para uma pessoa que vai para os outros países fazer mal às pessoas de lá. Atenção. Não.
é assim, há vários tipos de furtivismo. Há quem apanhe um animal para comer, ele e a família. Esses apanhavam-os e deixavam-os ir embora até tudo bem. Não bem assim, intimidava-os um pouco, mas às vezes até os rangers que iam comigo do governo queriam prendê-los. Não valia a pena, estavam para comer. Dizia ele não autorizava a prendê-los. E depois falamos de furtivos em grande escala, furtivos Traz os troféus, não é? Furtivos de marfim, de elefante. Vi manadas de elefantes mortas e fêmeas e crias mortas que aquilo tinham um dente, um marfim como do tamanho de um cigarro. Aquilo, o marfim que aquela cria de elefante teria quando foi morta, dava para comprar um maço de tabaco. Razias, há furtivos e furtivos. Eu era especialmente mau com esses furtivos que às vezes punham num vale entre duas montanhas, punham 1 quilómetro de cabos de aço para apanhar tudo o que ali passasse, e depois estavam até vários dias sem ir a ver as armadilhas e deixavam lá os animais que caíam e ficavam ali a aparecer. Eu era especialmente duro com esses e com a autorização do governo e com a conivência da população local. Agora, caçam-se em África animais por várias razões, dizes-me. Uma delas é porque os blocos de caça são geridos por caçadores e a caça comercial é a única fonte de riqueza também para investir para gerir, para investir na preservação da fauna. A caça é a única fonte de riqueza para investir na própria conservação. São caçados animais a pedido do governo, como falávamos, animais devoradores de homens, no caso dos felinos, animais problemáticos, elefantes quando há excesso de população, que vão às machambas, que comem o milho, a mandioca às pessoas, e outras vezes quando há excesso de população, por exemplo, os elefantes no delta do Okavango. Dou 2 exemplos onde a população são mais abundantes e onde com certa frequência é preciso fazer cooling. Cooling chama-se a abater famílias inteiras, exterminar quase uma percentagem importante da população. Por exemplo, no Zimbábue, nas remediações de Vitória Falls, no Botsuana, no delta do Okavango, às 2x3, inclusive no Kruger Park, coisas que não saem cá para fora e não são de conhecimento do público. Muitas vezes os Game Rangers são obrigados a fazer cooling e matar uma parte substancial da população, porque quando a população é demasiada, comem tudo, bebem a água toda. Em África tens o tempo das chuvas e depois no período seco a água que tens é aquela que caiu no tempo das chuvas, que fica presa em lagoas e tal. Tem que haver uma certa gestão dessa água. E se a população de elefantes for excessiva, bebem a água toda, os outros animais morrem à sede, partem as árvores para se alimentarem, comem o pasto e não dão tempo suficiente para o pasto renovar. Se tu tiveres uma população animal equilibrada, comem aqui uma erva, amanhã comem ali, passado comem ali, quando voltam aqui já nasceu aqui outra erva. Agora, se tens uma população exagerada, derretem aquilo tudo, quando não dão tempo para renovar o pasto, só fica a terra queimada. E vemos às vezes no delta do Okavango elefantes, centenas de elefantes mortos, impalas. Tu vês a terra queimada ao pó quando há excesso de população. Por essa razão não dão tempo a renovar o pasto. São animais a mais. Tudo morre ali. Tem depois. que se gerir. Jorge, uma pergunta que eu tinha aqui, eu perguntei qual tinha sido das piores das piores experiências. Quando se vai, isso na África,
Quando se vai para outra parte, já aqui falando do continente europeu, asiático e assim, como é que são recebidos os caçadores que não são da zona? Bem, nunca fui mal recebido em nenhuma parte. A fazer prospecção numa zona nova, ou que seja, como é que vocês vão abordar um país, uma zona? Como é que... Nunca fui recebido em sítios que não conhecia, fazendo a prospecção para abrir destinos novos. Nunca fui recebido em nenhuma parte. As coisas fazem-se naturalmente. Vais, falas com a população abertamente, dizes o que estás a fazer. Nunca fui. Bem, eu venho aqui. Nunca fui. Queria saber. Mal recebido. Pergunto. Estou à procura de caçar aqui e tal. Pergunto se tem búfalos, se tem leões, onde é que os viram, onde é que os costumam ver, se alguém pode acompanhar. Sempre fui bem Isso recebido. na África, certo? Sim, em África. E na Europa é igual. Na Europa é igual. Abri alguns destinos. Com licença, alguns destinos de caça, por exemplo, no Jancares, na Galiza, mesmo aqui em Trás-os-Montes, em que fui dos pioneiros em caçar, o guia caçou, digamos, de forma massiva os corços em Trás-os-Montes. É sempre uma forma natural. As pessoas, há uma zona de caça que tem 4 precintos. Com licença, tem 4 precintos de caça para corço e nenhum dos sócios os quer caçar, não conhecem ninguém de fora que os queira caçar ou não se querem dar a esse trabalho. Vendem os 4 precintos por X e depois eu faço o trabalho de monitorização, de ver onde eles estão, e as coisas sempre de forma natural, ou seja, havendo dinheiro à mistura, é sempre bem recebido. O dinheiro é a língua universal. É para todo lado. A nível de uma pergunta que eu tinha assim num podcast mesmo profissional, isto aqui é amador, mas uma pergunta toda profissional: o que é que não pode faltar na mochila de um guia? Olha, eu sou minimalista. Uso uma faca à cinta, sempre. Esta é uma faca até oferecida pelo meu irmão, de lâmina grossa, que me serve para várias coisas, para abrir mato, para esfolar animal, para qualquer coisa. Tenho muitas facas para trabalhos específicos. Esta faca é uma faca bastante polivalente para tudo. O que é que não pode faltar? Como digo, eu sou minimalista. Para mim, eu caço de faca à cinta, chapéu na cabeça, para tirar o sol, uma mochila. Se caçares de aproximação, tens que usar uns binóculos. Agora usamos muito os térmicos, seja para caçar à noite nas peras ou javali, seja para monitorização. Eu uso muito os térmicos para fazer monitorização nas primeiras horas do dia, nas últimas da tarde, durante a noite. Neste caso, estou a usar até 2 monóculos térmicos da Pulsar, o Telos. Este binóculo é um binóculo muito compacto que tu metes na camisa, metes em qualquer bolso. Este é um monóculo com muita definição. Esse já tem o rangefinder, não é? Já diz também a distância que está e tudo mais. Este Telos da Pulsar, o Telos XP50, é o único monóculo térmico do mercado com aumentos ópticos. Dão muito jeito para caçar, para fazer monitorização hoje os térmicos, e por que não aproveitarmos a tecnologia disponível. Uns binóculos, como digo, eu sou muito minimalista no equipamento, mas depois acabamos por ter que usar diversos materiais, acessórios, que num momento dado ou outro vais necessitar. Eu tenho, como sabes, tudo cheio de quinquilharia, são GPS para os cães, uma série de material que mais tarde ou mais cedo vai-te sempre fazer falta. Mas eu sou muito minimalista. Para mim é uma mochila, qualquer coisa, uma barra energética, uns frutos secos na mochila,
Ou seja, engana-se a pessoa que acha que vai com uma mochila de 80 litros, tenda e... Não. Se levares... Às vezes eu vou bastante carregado porque preciso daquele material todo ou porque vou ficar uma semana no mato sem voltar à civilização, mas tens que andar, quanto menos carregado andares, melhor. Quanto mais leve andares, melhor. Tu, se fores à caça, levas um punhal, levas uma mochila, se tu achas, eu acho perdizes, nunca gasto aqui mais que uma dúzia de cartuchos a caçar esta perdiz de serra. Não me interessa ir artilhado com 4 ou 5 caixas de cartuchos às costas. Depois o peso vai-se pagar sempre em cansaço. Quanto mais leve, levar o minimamente, o estritamente necessário. Quanto mais material levares às costas, pior, mais te vai custar a caminhar, a evoluir no terreno. Temos que levar o estritamente necessário. Pois, para se caçares de aproximação, forçosamente tens que levar uns binóculos, tens que levar uma faca, tens que levar... Hoje usamos todos um monóculo térmico, mas o mínimo de material e o mais leve possível. Por isso que eu, nas aproximações e monitorizações de carro, etc., uso este térmico que tem uma definição, uma coisa extraordinária, o melhor térmico do mercado. Se for a caçada de aproximação, leva este térmico que pesa ter uma definição extraordinária, tem menos definição que aquele, mas é muito mais pequeno, pesa muito menos, dá para o guardar em qualquer lado e não andas com tanto peso às costas, que isso é fundamental. Para caçar, uma coisa é caçar espera de aproximação, em que até paras o carro ao pé do palanque e descarregas para lá o que quiseres e podes levar uma arma até uma 338 Lapua com 6 kg, até quanto mais pesada for a arma para um tiro apoiado, melhor estabilizas a arma. Outra coisa é a caçada de aproximação, em que tens que andar, uma caça em movimento. Quanto mais leve for a arma, quanto menor e mais leve for o equipamento que leves contigo, melhor. Para uma pessoa que vai fazer uma aproximação, qual é... Eu não sei falar em marcas ou assim, o que é que seria a melhor arma para levar? A nível de, sei lá, comprimentos, material... Depende daquilo. Calibre? Eu caço com várias armas. Tenho 20 e tal armas. Esta arma, por exemplo, esta é a minha stopper, uma das minhas stopper. Tenho uma 460 Weatherby, curiosamente mais leve que esta, e tens que ter em conta que uma arma, quanto mais leve, mais coisa vai dar. Mais vai fazer, exatamente. Esta é uma 458 Winchester Magnum, é uma arma com 4 kg. Tenho uma 460 Weatherby com 3,6 kg, uma Macmillan. Tenho esta Sauer 300 Magnum, é o meu calibre preferido para caçar em Portugal. Caço com 270, com uma monotiro 270 Weatherby, uma monotiro 243, tenho uma monotiro 308, tenho várias armas, mas uma arma para caçar de aproximação, quanto mais leve, melhor. Ou seja, entre madeira e polímero? É uma questão de gosto pessoal. Nós pensamos que o polímetro que é mais leve que a madeira, e não é verdade. Nas armas baratas de low cost, o polímetro pesa mais que a madeira até. Agora nós vemos, o pessoal vê aquelas armas caras de carbono que são leves, que essas sim são realmente leves, e às vezes compra imitações disso que não passam de imitações, e tecnicamente são armas que não acrescentam nada, que são até mais pesadas que as de madeira. Eu gosto da madeira. Tenho várias armas sintéticas também, mas gosto da madeira, do calor, do toque. Esteticamente gosto da madeira, pese a ter algumas armas sintéticas. Agora, uma arma sintética tem algumas vantagens, nomeadamente agora quase todas as carabinas são de cano flutuante. Uma arma de madeira, com a chuva, com o calor, com as mudanças climatéricas, às vezes enche a madeira, isso interfere com a vibração do cano. A madeira é, por assim dizermos, um material vivo. O polímero não. O polímetro,
depois de uma chuvada a madeira fica toda... Uma arma de madeira é preciso ter algum cuidado, oleá-la, limpá-la. Uma arma de polímetro, tu passas um pano e está... Uma esponjinha. E está limpa. Impecável. Tem certas vantagens. O plástico, chamemos-lhe assim, tem certas vantagens sobre a arma de madeira. A manutenção é mais fácil, a manutenção delas. No caso de chuva, por exemplo, em chuva, não incha a madeira e não interfere com a vibração do cano. Mas a madeira... Se calhar também são coisas mínimas, não é? Que não se vai notar na hora em que está a chover, vai-se notar depois. Depende. Acredita que tem alguma interferência. Então, se fores para climas extremos como para o Alasca, isso então faz toda a diferença. Agora a madeira tem alma, tem... Nenhuma caronha sintética se compara com uma caronha de madeira. Para mim, a madeira e um corte clássico de uma arma é de uma beleza incomparável. Nenhuma arma de plástico, por muito bonito que seja o plástico, se compara em beleza a uma arma de madeira. O meu gosto pessoal é isto. É uma culatra não, de ferrolho e uma arma em madeira. O que é que acontece? Agora a indústria está toda a puxar para os polímeros, para os plásticos, para facilidade. Eu vejo um polímero a nível de alguém que trabalhe com isso, alguém que ande muito. Por exemplo, na Inglaterra, um gamekeeper. Eles têm armas em polímero, as armas da X de terra, bate. Alguém que vai caçar, por exemplo, aos porcos de salto, que até usa uma bandoleira e aquilo vai raspar nas gestas todas e tudo mais. Dá pena na madeira. A arma de polímetro é uma ferramenta de caça. Lá está, é isso, uma ferramenta. A arma de madeira transcende isso. Uma arma de sintética é uma ferramenta de caça, não passa disso. Jorge, e podemos conversar aqui sobre muita coisa. Eu acho que o essencial nós já dissemos a nível da caça, como é que funciona mais ou menos a caça na África. Só há uma coisa que eu queria falar por gosto, que é os cães. Queria voltar outra vez à conversa dos cães, que é... Eu nunca fiz isto, já vi algumas pessoas a fazer e eu vou dizer, para si, o que é lá é o melhor cão para caçar de salto aos javalis, o melhor para ras-sangue, para a perdiz, para caçar de salto também pena, para não estarmos a fazer espécie por espécie. Assim, para caçar de salto, caça maior. Isso é uma questão de gosto pessoal. Tu se tiveres 10 pudengos, 4 ou 5 pudengos para caçar o javali de salto, são bastante eficazes. Provavelmente vais caçar mais javalis que se vão recusar a andar. Eu pessoalmente não gosto tanto de caçar os javalis à traição, aqueles javalis que ficam acamados com pouca força de cães e que não recusam a levantar-se por sentirem pouco peso de cães. Não gosto de caçar os javalis à traição com pouco peso de cães. Se caçares com 4 ou 5 pudengos, vai ser muito eficaz e vais caçar bastante javalis. Isso é uma questão de gosto pessoal. Eu caço no estilo clássico de sabujaria, caço javalis exclusivamente com sabujos, como se faz na Galiza, como se faz nos Pirineus, nos pré-Pirineus. Caço de sabujaria. Os meus cães de javali são anglo-franceses. Não gosto tanto de cães mais lentos, menos dinâmicos, como é o sabujo espanhol, o Gascon Santo João, o Blue. Gosto de cães com bom andamento, com boa velocidade, cães muito dinâmicos. Os meus cães, à parte de caçar de rasto, imagina, andaram aqui os porcos a fuçar ontem às 8 da noite, chegamos aqui hoje às 10 da manhã, pomos os meus cães no rasto
e eles metem-se no rastro, fazem a parte o que os franceses chamam o rapproché, começam e vão dar as voltas todas por onde o javali passou desde ontem às 8 da tarde até hoje às 10 da manhã. Eles vão dar a volta toda que os porcos deram e vão dar com os porcos na cama, vão levantá-los, vão acossá-los, e se não cortares os cães, passado 2 dias continuam a andar atrás do Não sei, mesmo tem dificuldade javali a caçar sem largar. com os sabujos aqui em Portugal, sendo que nós temos às vezes zonas de caça mais limitadas. Não, eu sou sócio aqui destas zonas de caça aqui à volta, são zonas de caça montanhosas, sou sócio destas zonas de caça aqui todas à volta. Há aqui zonas de caça bastante grandes, aqui ao lado uma com 9.000 hectares, outra com 2.000, outra... não sinto dificuldade alguma, e tenho também boa vizinhança, dou-me bem com os vizinhos das zonas de caça ao lado onde não sou sócio. Ninguém me chateia por os cães entrarem por lá atrás do jabalis. Não tenho nenhum problema nesse aspecto. Que era um problema que eu imaginava que se podia vir a ter. Não, de todo. Outros terão esses problemas. Se te deres mal com a vizinhança. Nem se trata de dar mal. Por exemplo, eu tiro uma credencial para uma zona, eles de repente entram-me noutra, obrigam-me a pegar no carro e ir buscá-los a outra zona, corta-lhes a caça, tira-lhes aquele vício de continuar atrás do porco. Ao contrário, os sabujos devem-se apanhar enquanto ainda estão com vontade de caçar. Não é? Os sabujos devem-se cortar enquanto ainda estão com vontade de caçar. Mas tem algum motivo? Um sabujo que te vai atrás de um javali e que tu deixas andar, eu faço isso quase sempre. Os meus vícios têm eles demais. Se tu cortas um sabujo depois de andar 3, 4 dias atrás de um javali, que já bem magro, que já bem com pouca vontade de caçar, bem magro, né? Com as patas, as almofadas feridas, né? Sabe onde há de pôr os pés. Os sabujos devem-se cortar para lhe manter, para cultivar a paixão, devem-se cortar enquanto ainda estão com a força toda, para ficarem com vontade para a próxima. Quando os cortas, com os meus não acontece isso, os meus deixo-os soltos, andam 3, 4 dias, apanho-os, o vão ter ao canil, comem, descansam, saem com a mesma vontade, mas os sabujos, para manter a paixão, a vontade de caçar, devem ser cortados enquanto ainda estão com a força toda e com vontade de continuar. Pena. A pena gosto sobretudo do pointer, gosto dos bracos alemães. Há 2 mundos diferentes na caça de pena. Há o continental, os cães continentais, o braco alemão, a penhol breton, as raças continentais, que são cães que caçam mais perto, caçam mais para a arma, são cães muito eficazes, são cães muito mais polivalentes. E depois tens os ingleses, que é tipo um mundo à parte, são tipo os Ferraris, um Fórmula 1. Eu sou um pointerman, já tive bracos em alturas que não me dedicava tanto à pena. Eu sou essencialmente um caçador de caça grossa e muitas vezes tive bracos alemães, que é uma raça que eu adoro, que é um cão que te permite meter no rastro de sangue, treiná-lo para o rastro de sangue do javali, permite caçar javalis de salto até em zonas que não sejam demasiado arbustivas. É um cão que te caça ao pelo, é um cão que te caça a pena, é um cão que caça a tudo. São cães que caçam mais perto da arma, são cães bastante eficazes, como chamam os espanhóis, morraleros. Agora, eu gosto de eficácia, eu não descuro beleza por eficácia. Mas os ingleses é outra nata. Para mim, não sou tanto de setas, pese a ter tido setas, não sou tanto de setas. Esteticamente não gosto tanto daquele pelo macio que me parece assim mais apaneleirado. Sou um pointerman. A busca do pointer é a busca mais espetacular. Eu, se me disseres vou caçar com a penhol breton e mato
duas perdizes, e não vou comparar com números diferentes. Se me disseres vou caçar com um apanhol breton e caço duas perdizes, eu vou caçar com um pointer, com uma parelha de pointers e mato duas perdizes, eu venho muito mais cheio, muito mais saciado de caçar as duas perdizes com uma parelha de pointers. O breton anda ali nos 20, nos 30 metros. Que já ali. causa mais dificuldade caçar uma perdiz destas aqui transmontanas, é andar a 20, 30 metros não é grande cão. Não me digo que não é grande cão, mas... O que eu te digo é que eu pessoalmente, e tendo cães, uma coisa é eu ter um cão polivalente que até leva o rastro de sangue, caço esporadicamente a perdiz e tenho um cão polivalente, um buraco à mão que me serve para isso tudo e que não lhe dou tanto uso, que não caço tantas vezes a perdiz. Outra coisa é querer ter cães especializados para a perdiz e caçar assiduamente a perdiz, e para mim isso é os pointer, para o meu gosto pessoal é os pointer. A espetacularidade da busca deles, só isso enche-me a alma, enche-me o dia. Vê-los caçar, a espetacularidade da busca que tem os pointer, aquele ar arrogante, determinado, são forças da natureza, isso enche-me o dia, só a forma de os ver, só a forma de os ver. São cães que lhe aguentam também aqui a trabalhar bastante horas. São cães que aguentam muito. Agora, se me disseres, mesmo a caçar em serra, eu só caço perdizes selvagens transmontanas e só caço perdiz de serra, perdiz de montanha. Se me disseres qual deles é mais eficaz, pois o típico cão de montanha, e tu vês o cão de pena dos Alpes, o cão de pena dos Pirineus, é tipicamente o cão inglês de busca larga. Há quem caça com cães de busca mais curta e não vamos falar qual é o mais efetivo, são questão de gosto pessoal. Uma coisa é certa, um pointer que te caça a 200, 300, 400, 500 metros, não pode caçar tão meticuloso. Um apanhol breton caça 30 metros à tua volta, que te vai acompanhando, tu vais andando e ele bate ali 20, 30 metros à tua volta, 40 metros. Quando ele der com a caça, já nós demos também com ela, não é? É um cão mais meticuloso, bate os cantinhos todos, vai-te acompanhando perto, bate pouco o terreno, é muito meticuloso. Ou seja, é capaz de um pointer deixar a caça para trás, com certeza, em relação... Com certeza. Um cão, um apanhol breton, um cão continental caça perto de ti, bate aquilo tudo de uma forma meticulosa, e mesmo que a caça não aguenta a paragem, se levantar o cão, levanta-se a tiro, porque o cão não te vai espantar uma perdiz a 300 metros, que o cão anda ali ao pé e aos teus pés. O pointer, claro, com um cão que tu vais a caminhar e ele te bate 300, 400 metros para cada lado, não pode bater de uma forma tão meticulosa, e muitas vezes pesa a ser o rei dos ventos, o rei do olfacto, às vezes atropela as perdizes, que quando vai contra o vento pisa quase numa perdiz sem a ter detectado, e a perdiz voa sem o cão se dar conta. Claro que um pointer vai-te levantar algumas perdizes fora de tiro, que não deram paragem, que o cão nem se apercebeu que a perdiz estava ali. Mas também é assim, se um cão continental te bate 30 metros e um pointer te bate 300 para cada lado, já estamos a falar... Uma diferença muito grande. Está-te a bater 10 vezes mais terreno. Há 10 vezes mais probabilidades de encontrar a caça de um cão. Eu estava agora a pensar, e por isso é que eu tenho os buracos. Nem 8 nem 80, andam ali 50, 60, 70 metros. Os buracos é um meio termo muito razoável. Eu gosto muito de caçar com os buracos. Eu sou homem de extremos. Agora, dou-te um exemplo. A caçar, e aqui puxando a brasa à minha sardinha, e como te digo, isto ninguém é dono da verdade. Isto é uma questão de gosto e de experiência também. Pessoal e experiência. Agora, estas serras que tu vês aqui são serras grandes. Mato difícil. Tu andas ali sempre com os pés tortos ali Sim. pela serra fora, em terreno muito acidentado, e a densidade de perdizes é muito pouco. É uma densidade de perdizes muito baixa. O ano passado, por exemplo, cacei 9 perdizes. Se bem que eu não caço exclusivamente a perdizes, caço o javali com cães, caço o coelho e a lebra, os leporídeos com bigles. Não vou todos os dias às perdizes, mas o ano passado cacei 9 perdizes e considero que foi um ano bom.
Aliás, o meu melhor ano foram 28 e tão somente 28 perdizes, ou seja, aqui caçar em serra e montanha a perdizes não é uma caça para números. Somente, e eu acho que não vi 28 na minha vida. Na minha vida, mortas. Tu vais aí em certas zonas com perdizes repostas, reforçadas, e fazes um cinto de 20, 30 perdizes num dia, mas são coisas diferentes. Não tem nada a ver. A nossa caça, a nossa perdiz selvagem, e hoje que já não cultivamos cereal aqui, esta perdiz anda a rapar no chão como formigas, como gafanhotos, como sementes selvagens. Não há cereal cultivado, não há comida abundante, forçosamente a densidade desta perdiz selvagem é baixa. A caçar em montanha, tu vais por uma serra a caçar e tu andas ali com um cão curto. Eu digo, as perdizes que o cão encontra também lhe pisava eu em cima, não precisava do cão. Pois, é isso. Vais ali, imagina, tu vais numa serra com 600 metros até ao pico. Para dar um exemplo, tu vais pelo meio da serra com um pointer, que o pointer te vai ao cimo da serra e te vai ao fundo da serra e te vai ao cimo e te vai ao fundo da serra. Tu passas uma vez a meia encosta pela serra e o cão vai fazer o trabalho dele. E o pointer bateu-te a serra inteira. É isso. O pointer bateu-te a serra inteira. Se ficou alguma perdiz para trás, talvez. Se voa alguma perdiz com o cão de pés em cima, mas quando a perdiz voa, tu já vês onde é que ela pousou. E já tem um bom nas costas. Já tem um bom nas costas e já sabes onde é que a perdiz pousou. Agora, se tu vais com um cão muito curto na serra, tu para bater 600 metros, com um cãozinho que te anda ali a 20 metros... começas cá no balna na serra, tim. Depois vais além, vais aqui a bater mais, e depois vais aqui para bater aquela serra, enquanto com um pointer te bate a serra de uma vez, tu com um cão curto tens que passar ali 10 ou 20 vezes, passas ali, andas ali o dia todo para bater uma encosta. Andas ali um dia inteiro para bater uma encosta de uma serra com um cão curto. Se passares com um pointer, bem ou mal mais aldrabado ou não, bate a serra e tu continuas e vais bater. Quanto mais andas, quanto mais terreno batermos, mais oportunidade. Quanto mais terreno bateres, mais probabilidade há de encontrar a caça. Aqui, como te digo, que a caça é muito escassa, em que a população há uma população bastante baixa. Não, quem se fizer com perdizes agora das bravas tem valor, tem muito valor. Para mim vale mais uma perdiz brava que sem perdizes sem farinheiras. Ainda não tive dinheiro para ir a essas zonas de caça de farinha. Gostava de ir pela quantidade. Um dia ou outro, sim. Um dia ou outro. Mas eu não troco aqui a minha zonazinha de um bando de 6 perdizes. Não. O para mim a caça é 5.000 hectares. Dizia Ortega y Gasset, a caça para ser caça tem que ser escassa. Se for fácil. Se for fácil. Todos fazem. E o que toda a gente faz deixa ter graça. Eu acho. Deixa dar pique. E rastro de sangue? O rastro de sangue é fundamental para quem cá se espera da aproximação. É fundamental ter um cão de rastro de sangue. E um cão especializado em rastro de sangue. É muito diferente, por exemplo, os meus cães caçam muito bem aos porcos. Agora, estes cães que viste, os meus anglo-franceses que viste no canil, tu vais aí à espera para uma aveia, para um milho, para um cevadeiro, dás um tiro num porco que te vem sozinho, dás um tiro num porco, feres um porco, eu levo lá os meus cães, solto lá 10 ou 12 ou 15 cães, são muito melhores com baviera, com tackle, qualquer cão especializado o sangue. Eu estava à espera de uma resposta dessas, que seria um baviera ou um tackle. Não. Exatamente. Para procurar caça ferida, atenção. Com certeza, era aí que eu queria chegar. Tu, se matas um porco, bem-te um porco sozinho, nesta serra só há um único porco. O porco vai-te ao cevadeiro, tu dás o tiro no cevadeiro a um porco, fejo. Os meus cães, se estiver ferido, eles vão encontrá-lo no quinto diabo, vão todos e pressionam-no muito, metem muita pressão. Não vai? E cansam-te o porco. 15 cães dos meus anglo-franceses atrás de um porco ferido, cansam-te o porco, obrigam-no a encostar.
Um Baviera, um Tekel não consegue fazer isso. Agora o problema, os meus cães não são cães de sangue. O problema é este. Entram-te 5 porcos no cevadeiro, ou no milho, ou numa beia, e tu arreias um tiro a um. Tu soltas lá os meus cães e eles vão atrás do rastro de um qualquer. Tu não sabes se vão atrás do ferido, se vão atrás de um que não está ferido. E fica tal porco ferido. Até pelo contrário, os meus cães e os cães que caçam javali, normalmente quando os porcos estão mortos até mostram um desinteresse. Já ignoram. E vão atrás de um porco inteiro que não levou o tiro e vão-te e andam-te um dia atrás de outro porco. Se tu tiveres um cão especializado no rastro de sangue, no meio de uma vara de 20 porcos, tu dás um tiro num porco e por pouco sangue que deixes, sabes, eles assimilam o cheiro stress, do sangue com aquele... Sim, o próprio stress, o porco ferido. Os cães sabem, um cão especializado em rastro de sangue sabe que é aquele porco que está ferido e não liga absolutamente nada aos outros porcos que não estão feridos e vai atrás daquele porco que está ferido até que te encontra. Quem diz o porco, diz o corso, o veado, o animal que seja. Agora, é fundamental para um caçador de caça grossa ter um cão de sangue especializado em rastro de sangue. Isso, os grandes especialistas é o Ruiz de Baviera agora tive uma branca. Os grandes especialistas são os cães de Ruiz. Tu tens o Hanover, era o nome que procurava, tens o Hanover, tens o Baviera, tens agora uma raça formada também com um pouco de sangue, uma raça recente alemã formada com algum sangue de pelotão de americano. Agora os grandes especialistas do rastro de sangue é o Ruiz de Baviera e o Ruiz da Hanover. O Ruiz de Baviera tem alguma vantagem, que é um cão mais atlético para caçar em montanha, os machos monteses feridos. O Ruiz da Hanover é um cão com um osso mais largo, um cão mais pesado, tem maior dificuldade em evoluir em terrenos montanhosos, em escarpas. O Ruiz de Baviera é muito mais atlético. Eu diria que o cão de rastro de sangue por excelência, que é o Ruiz de Baviera. Mas também aí é uma questão de gosto pessoal. Tens os Teckels que são excepcionais, inclusive se calhar alguém que viva num apartamento ou assim, um Teckel seria uma opção mais, pelo tamanho e assim. É mais pequeno, mas o Ruiz de Baviera eu já tive todo. Já tive Teckels, já tive Jack Terrier, já tive Baviera. O Baviera é mais calmo para estar num sofá, para estar, é um cão mais calmo, mais tranquilo. Para estar num sofá é até melhor que os Teckels. Já tive estas 3 raças e, se castiga dos 3, prefiro talvez o Teckel. Achei que o Baviera que era o meu tipo de cão e que os Bavieras são talvez, e não tenho tanta experiência em Bavieras para afirmar isto, que para o meu gosto pessoal são cães demasiado moles. Encontram a caça, mas assim, mais tímidos. Não, assim de uma forma com mais diplomacia, são cães assim mais diplomáticos, encontram a caça. O Teckel é assim um cão mais raivoso. Tive Jack Terrier, tive Baviera e tive Teckel, e de todos possivelmente o meu preferido é o Teckel. O Baviera por ser demasiado diplomático, demasiado mole. O Jack Terrier jamais endiabrado. Jamais voltarei a ter Jack Terriers. São muito agressivos com os congêneres, são cães endiabrados. Tive Jack Terriers e cães grandes. Tu vês os meus cães de javali, são cães todos para 35 com 40, e tenho tido até alguns cães de 50 e 60 quilos até. Ainda uma altura tinha 19 cães de gado transmontano para javali, que não sabes, o cão de gado transmontano é um monstro. E quando punha os cães no pátio, no outro canil que tinha ali, entretanto ando a construir este canil onde estiveste agora, porque ali faziam demasiado barulho e às vezes o pessoal queixava-se para dormir à noite, fazia muito barulho. Mudei de canil e abria os cães todos, punha-os no pátio a comer, para sociabilizar,
e o Jack Terrier penduravam-se no pescoço dos cães de gado. O transmontano andavam pendurados no pescoço. Eu aprecio muito o Jack Terrier. Não sei porque é uma raça que eu... Não quero mais Jack Terriers. Todos esses cães demasiado agressivos, tive más experiências. Dogs argentinos, alanos, pitbull, amstaffs, Jack Terriers, bull terriers, todos esses cães. Ou só tens esse cão, ou se tiveres as pessoas têm-nos normalmente separados, só os metem na matilha no dia. Há já sempre uma chatice, há sempre uma box que se abre no mais pequeno descuido, bom estar uma chatice. Cães demasiado agressivos com os congéneres são de evitar. Jorge, eu acho que temos aqui um conteúdo muito porreiro. Agradeço-lhe mais uma vez por me ter recebido e por ter vindo contar um pouco da sua história e passar um pouco de conhecimento. Eu normalmente digo sempre às pessoas, se querem deixar alguma mensagem, alguma coisa para os caçadores e para as pessoas que nos assistem, e também é a mesma coisa, se quiser, se quer dizer alguma coisa, se... Sinceramente não se me ocorre nada. A caça para mim é uma paixão. Sinceramente não se me ocorre nada. Eu normalmente digo às pessoas só para se respeitarem mais, para serem mais unidas, porque os caçadores... Isso sim. Isso mudou para pior. Com as redes sociais. Contudo, há 20 anos tu caçavas um javali, os vizinhos vinham ver o javali, toda a gente admirava, toda a gente tocava o porco. Quando outro cliente caçava, quando um vizinho, um amigo caçava um javali, tu ias lá, vias aquilo com admiração genuína, ficavas genuinamente contente, davas os parabéns, tocavas o porco, era uma festa. Hoje não, pá. Hoje a caça... É um bocado a ganância. É ganância, é inveja. Se tu tiveres cães bons, geralmente o vizinho ao lado quer ter melhores ou não admita. Que seja assim, mas que seja de uma forma boa, não é? Porque é normal que se vocês tiverem um cão bom, eu queira ter um igual ou melhor. Hoje a caça... Mas as pessoas é mais pela inveja e pela maldade. É. E nós caçadores, ainda por cima em Portugal, a população, a quantidade de portugueses já é pouca. Os caçadores, subsequentemente, são poucos também em relação a outros países. E se nós estivermos a denegrir-nos uns aos outros, e se alguém faz alguma coisa pela caça, ou que mostra, que dá visibilidade, vêm as pessoas e apontam o dedo e às vezes nem é coisas negativas, mas é só para cutucar. Acho que deviam deixar de fazer isso. É a minha opinião, vale qual. Da minha parte, eu gosto de caçar com amigos, fico contente quando amigos são eles que caçam. Às vezes deixo de atirar para que atire o amigo. Gosto de viver a caça dessa forma. De facto, hoje a caça há uma ganância e uma inveja exagerada. Nota-se, sente-se isso. Principalmente nas redes sociais, principalmente. As redes sociais é um reflexo daquilo que se passa cá fora. Mas cá fora as pessoas muitas vezes não vão dizer as coisas, às vezes por medo, pela resposta ser na cara, e as pessoas terem esse respeito. Na internet é mais fácil a gente apontar o dedo ou ir fazer um comentário bosta porque criam perfis e têm essa facilidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a tu, João. Malta, já sabem, se vocês gostaram do vídeo, partilhem com os vossos amigos. Se não gostaram do vídeo, partilhem com os vossos inimigos. E não se esqueçam, atirem só o que vem e deixem as peças cumprir. Um abraço, boas caçadas. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a tu, João.